Vendo essa casa geminada com 2 dormitórios, suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, lavanderia, churrasqueira privativa, 2 vagas na garagem. Gradeada e arejada, 70 metros quadrados de área útil, excelente para moradia e lazer, a 600 metros da praia, no bairro Ocean, em Praia Grande, próximo a supermercados, bancos, escolas, restaurantes, lanchonetes, lotéricas, no valor de R$430 mil à vista ou através de financiamento bancário. Gostou desse imóvel? Agende a sua visita com Alexandre e não esqueça de seguir o nosso perfil para ter acesso a mais opções de imóveis em Praia Grande.